Olá! As primeiras consequências das denúncias de corrupção relatadas pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão do presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, negou esse pedido. Ele disse que essa decisão tem que ser tomada pelos 11 ministros do STF em plenário. Mas Edson Fachin determinou o afastamento de Aécio Neves do cargo de senador. Bom, a mesma decisão foi estendida ao deputado do PMDB do Paraná, Rodrigo Rocha Loures, que teria sido indicado pelo presidente Michel Temer para receber propina. Aécio Neves teria recebido R$2 milhões aos donos da JBS para se defender das 6 acusações contra ele na Lava Jato. A irmã de Aécio Neves, a Andréia Neves, foi presa hoje em Minas Gerais. O presidente Temer também foi seriamente envolvido na delação dos donos da JBS. Ele foi gravado autorizando a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. Temer negou e disse que não renuncia. O terremoto político provocou instabilidade no mercado financeiro. O Ibovespa caiu 10,64%. Para frear o índice de queda, o circuit break foi acionado. Segundo a delação da JBS, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, seria o arrecadador de propina para o PT. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. O deputado Ed Thomas é eleito relator da CPI dos planos de saúde. Mudanças na nota fiscal paulista. Consumidores podem definir destinação dos recursos. Apoio à produção de alimentos orgânicos ganha força na Assembleia. Deputado José Américo vai comandar a Comissão de Infraestrutura. A Assembleia debate forma de acabar com preconceito contra LGBTs. A partir de agora no Jornal da Assembleia. Um simpósio que pode definir novos rumos da Polícia Judiciária de São Paulo acontece hoje no auditório Paulo Kobayashi, aqui da Assembleia. E é para lá que nós vamos agora conversar com a repórter Silvia Garcia. Silvia, boa tarde. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. É a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recebe este tipo de simpósio, que teve o apoio do deputado delegado Lins, juntamente com o sindicato dos delegados do Estado aqui de São Paulo. O assunto em pauta desse simpósio é a Polícia Judicial, a situação da Polícia Judicial aqui no Brasil. Hoje, para você ter ideia, um delegado ganha 40% menos que outras autoridades da área. Em 2 décadas também, o número passou de 40 mil em todo o Estado para pouco mais de 28 mil delegados. Desde 2013 não recebem aumento ou reajuste e não tem concursos públicos abertos na área. Esse simpósio vai durar o dia todo, começou por volta das 9h30 da manhã e conta com palestras de especialistas na área de segurança, inclusive uma votação eletrônica em tempo real. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre a agenda da Assembleia Legislativa para o dia de hoje. Sérgio. Ok, Silvia, obrigado. E do auditório Paulo Kobayashi, nós vamos até ao plenário Tiradentes, ao vivo, conversar com a repórter Priscila Silvério. Ela tem mais informações sobre a frente parlamentar em defesa do transporte metroferroviário. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a Frente Parlamentar recebeu Guilherme Quintela, que é o presidente da Estação da Luz Participações, que é a empresa responsável pelo projeto Intercidades. Ele explicou aqui durante toda a manhã que as linhas vão atender passageiros e também cargas. Vai ligar São Paulo a Campinas, Americana, Vale do Paraíba e Litoral Sul. Vão ser 477 quilômetros de percurso, com capacidade para atender 60 mil pessoas por dia. Investimento de 21 bilhões de reais com recursos do BNDES. Os trens vão ser climatizados com Wi-Fi, serviço de bordo, velocidade de 160 km por hora e ligação com as estações do metrô. A tarifa vai ficar em torno da de ônibus intermunicipal. A primeira fase das obras deve começar, então, no final deste ano. E essa frente parlamentar é coordenada pelo deputado João Caramês, do PSDB. Sérgio. Ok, Priscila, obrigado. O deputado Ed Thomas, do PSB, foi eleito o relator da CPI dos planos de saúde. A comissão abriu os trabalhos aqui na Assembleia com a agenda cheia.
Na primeira matéria da reunião, eleição do relator da comissão. Por unanimidade, o deputado Ed Thomas, do PSB, foi o escolhido. Os planos de saúde, no ranking das reclamações, estão no topo. Nós precisamos ouvir esses planos, essas operadoras. A CPI é para a gente ouvir e, ao final, relatar. Mas, acima de tudo, nós temos que proteger a situação mais vulnerável, que é a do doente, daquela pessoa que paga muitas vezes para não usar, mas que, quando precisa, não está sendo atendido. Logo depois, o presidente da comissão decidiu a agenda de trabalho para as próximas 9 semanas. Já convidamos o secretário da Saúde do Estado, Davi Wippe, o secretário municipal Wilson Polara, já foram anunciados. Apresentamos algumas perguntas que iremos fazer a eles, para que eles já possam trazer os esclarecimentos, que realmente por que as pessoas estão migrando. Estão migrando do plano de saúde para o SUS. Por quê? Por falta de atendimento, por falta de atenção. E as operadoras têm que trazer agora esse esclarecimento. As reuniões da CPI dos planos de saúde serão sempre às quartas-feiras, às 3h30 da tarde. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem até o dia 16 de agosto para concluir o relatório. O deputado José Américo, do PT, foi eleito presidente da Comissão de Infraestrutura. A vice-presidência ficou com o deputado Ricardo Madalena, do PR. O deputado José Américo, do PT, destacou que trará para a presidência da Comissão de Infraestrutura a experiência obtida como presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, quando da discussão do plano diretor da capital. É uma equipe muito boa, acho que a gente vai poder colaborar bastante, seja na fiscalização das obras de infraestrutura que acontecem no Estado, seja também aprovando recursos, aprovando ideias que possam melhorar a infraestrutura do nosso Estado. Então, acho que a gente vai trabalhar e acho que podemos dar uma grande contribuição para o nosso Estado. E o deputado Ricardo Madalena, do PR, foi eleito vice-presidente do colegiado. Engenheiro civil, disse que contará para o cargo com os conhecimentos acumulados como superintendente do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Uma comissão muito importante para a casa, para o governo do Estado. Parabenizo José Américo, que tem uma experiência muito vasta, muito grande, que traz da Câmara Municipal de São Paulo, e a gente que é engenheiro e vem desta área, da área de infraestrutura. Então, eu acho que os trabalhos vão começar agora e terá muito êxito, com certeza. Os parlamentares estarão à frente dos trabalhos da Comissão de Infraestrutura pelos próximos 2 anos. Estudantes da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, exigem transparência administrativa e participação no Conselho Universitário da instituição. As reivindicações foram apresentadas numa audiência pública aqui na Assembleia. Romeu iniciou o curso de licenciatura em Física há 2 anos. Assim como ele, mais de 5.000 alunos optaram pelo ensino superior à distância oferecido pela Univesp. Agora ele faz parte de um grupo de 92 alunos que devem formar o diretório acadêmico da instituição para aproximar os alunos da direção. A nossa preocupação tremenda como alunos é em relação... Nós não temos hoje uma transparência clara da universidade. A Univesp é uma fundação mantida pelo governo do estado de São Paulo que oferece cursos gratuitos, semipresenciais de graduação, pós-graduação e extensão. O ingresso é por processo seletivo, como vestibular. Questões como reconhecimento do diploma e avaliações dos alunos também estão na pauta dos estudantes. Um dos pré-requisitos de cursos superiores que o governo federal cuida é a avaliação do ENAD, né? Como nós somos uma instituição estadual, temos alguns trâmites. Quem coordena todo esse trâmite é o Conselho Estadual de Educação, né? Mas ele precisa aval do MEC para que esse curso foi reconhecido, pode-se gerar um diploma que tem validade em território nacional. A nossa preocupação é que sem esses pré-requisitos que estamos levantando aqui, podemos ter problemas em ter um diploma assim. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, disse que vai propor a ampliação da verba orçamentária para a Univesp, que neste ano de 2017 foi de cerca de R$26.900.000. Tem a questão da infraestrutura dos cursos, faltam materiais, laboratórios. Então, aí são várias questões que eles estão levantando e que o Estado tem obrigação de... o Estado que financia a universidade, porque é uma universidade pública, ela é à distância, mas ela é pública, então o Estado tem a obrigação de financiar corretamente essa universidade que cumpre um papel importante em todo o Estado de São Paulo. O preconceito contra LGBTs foi tema de um ato solene aqui na Assembleia Legislativa. O
momento é de descontração, mas o assunto é sério. Tanto que o prefeito de Lins, Edgar de Souza, do PSDB, veio até a capital paulista. É um marco importante, né, pelo clamor, pela tolerância, pelo respeito, pela criação de uma cultura de não ódio, de amor entre as pessoas. Dados divulgados em janeiro deste ano pelo Grupo Gay da Bahia mostram que 2016 foi o período mais violento desde 1970 para pessoas LGBTs. Foram registradas 343 mortes, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Cada 25 horas, uma pessoa morta por conta disso no nosso país, um crescimento de 16% do ano passado para esse ano, então tem crescido. Então a gente percebe que mesmo com as políticas que o Estado tem feito e tem atuado nessa área, o governo do Estado tem uma coordenadoria para isso, implementou uma política para isso, mas que a gente está longe de conseguir fazer com que a sociedade enxergue e avance nesse sentido. A Bahia ocupa a segunda posição entre os estados, com 32 mortes. São Paulo está em primeiro lugar, com 49 casos. Qualquer tipo de preconceito está intimamente ligado à ignorância. Então, a escola é um locus, é um local ideal para esse tipo de ação preventiva. Acho que falta muito isso. E depois punir aqueles que são agressores, né, que violam os direitos humanos. No ato solene, 17 instituições e militantes que contribuem para a defesa da população LGBT foram homenageados. Um deles foi o cantor G de Lima, que também apresentou um videoclipe protagonizado por um casal homossexual negro. O que a gente gostaria é que a lei fosse educativa. Então nós estamos num trabalho também junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de mediação de conflitos, onde nós buscamos, antes de punir, mediar. E aí nessa mediação a gente propõe sempre ações educativas, formativas, que é para tentar mudar esta cultura da LGBTfobia. Uma frente fria vinda do Paraná chega hoje ao estado de São Paulo. Vamos ver agora a previsão do tempo. Na região metropolitana de São Paulo, o tempo fica fechado. Chove à tarde e à noite. A máxima não passa dos 22 graus. Em Presidente Prudente e cidades vizinhas, a previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas. A máxima é de 24 graus. Araçatuba e região também deve chover hoje à tarde e à noite. A máxima chega aos 26 graus. Na região de São José do Rio Preto também chove hoje durante todo o período. Os termômetros não passam dos 25 graus. A previsão para Ribeirão Preto e região é de tempo fechado, com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura máxima também não passa dos 25 graus. Ato solene reúne parlamentares, produtores e distribuidores em apoio à produção de alimentos orgânicos. Os detalhes você tem depois do intervalo. A repórter Silvia Garcia volta agora ao jornal aqui da Assembleia e para falar sobre uma sessão solene hoje, né, Silvia, em homenagem a comunidade turca que acontece aqui na Assembleia Legislativa, né? Isso mesmo, Sérgio. Esta sessão solene está prevista para começar a partir das 8 horas da noite no plenário Juscelino Kubitschek. Todos os anos, a Assembleia Legislativa de São Paulo homenageia com premiação instituições e personalidades turcas. Ao todo, hoje, serão 8 pessoas e instituições homenageados, entre eles o cônsul e embaixador do Brasil em Istambul, Luiz da Fonseca. Lembrando que essa sessão solene tem hora prevista para começar a partir das 8 da noite no plenário Juscelino Kubitschek. Sérgio. Ok, Silvia. A Comissão de Transportes e Comunicações se reuniu para analisar 42 itens. Na pauta, a convocação do presidente da empresa metropolitana de águas e energia, Luiz Carlos Koch. Dos 42 itens, 14 eram projetos de lei, uma moção, 14 itens para deliberação e 13 itens para ciência. Alguns tiveram pedidos de vista. Houve muita conversa quando entrou em votação o requerimento do deputado José Zico Prado, do PT, pedindo a convocação do presidente da empresa metropolitana de águas e energia do estado de São Paulo, Luiz Carlos Sioc. O objetivo é ouvir Sioc sobre a travessia de veículos e pessoas por balsa na Ilha de Bororé. Não tem capacidade de fazer o transbordo da Ilha do Bororé para a cidade e da cidade para a Ilha de Bororé. Ali cria filas enormes, a balsa que tem ali sempre é uma balsa que não tem capacidade para transbordar todo mundo. Então,
E eu entrei nessa luta em 2011, então, portanto, já faz 6 anos que nós estamos com essa demanda aí da população. O presidente da comissão e deputado pelo PSDB, João Caramês, também destacou o assunto. Tem um grande interesse nisso, mesmo sendo pedido vista por um deputado colega, mas eu acho que esse assunto nós não podemos deixar de lado, não. Nós temos que realmente concentrar, debruçar e resolver definitivamente a situação daquelas pessoas. Ou melhor, dar uma condição de vida melhor para eles, né? A acessibilidade é tudo para a vida deles. Então nós vamos votar a pauta e vamos discutir. 2 projetos do deputado Afonso Lobato do PV receberam parecer favorável na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Um deles institui a virada cultural católica. O outro inclui o artesanato como atividade a ser incentivada pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. Também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Wellington Moura. A proposição cria o Dia Estadual da Acromegalia, doença causada por disfunção hormonal. Que aumenta-se as mãos, aumenta-se os braços, as pernas e os próprios órgãos internos. Então, causa na saúde da pessoa, infelizmente, a diminuição de vida. Então, é isso que a gente quer agora fazer, conscientizar para que as pessoas que têm essa doença, às vezes não sabem, para elas saberem onde procurar na rede pública e como buscar o diagnóstico necessário. O deputado Enio Tato, do PT, ressaltou que aguarda a aprovação dos parlamentares da convocação do secretário estadual da Fazenda para prestar depoimento sobre denúncias de irregularidades. Um perdão de uma dívida de ICMS de 230 milhões numa obra da Petrobras, da Revap, em São José dos Campos. Então a gente precisa apurar, a Assembleia Legislativa não pode lavar as mãos, né, fechar os olhos em cima de um valor desse. Então fiz esse requerimento, foi pedido vista, mas eu espero que na próxima reunião a gente possa apreciar e aprovar para a gente bater um papo com os diretores, com o secretário da Fazenda sobre esse assunto. Na reunião também foram aprovados processos de autoria do Tribunal de Contas. Os deputados Edmir Chedi, do Democratas, e Enio Tato, do PT, pediram mais celeridade nestes processos, o que foi acatado pelo presidente da comissão. Conversamos hoje em fazer uma subcomissão para que a gente possa dar andamento, chamar o presidente do Tribunal de Contas para trazer alguns esclarecimentos sobre isso e outras questões que a gente possa pôr em pauta aqui nessa comissão e a gente deliberar aí esses processos. Um ato solene reuniu parlamentares, produtores e distribuidores em apoio à produção de alimentos orgânicos. Um projeto de lei nascido da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa pode colocar São Paulo como 4º estado brasileiro a adotar políticas públicas para esse setor como estímulo à agricultura familiar. Mesa farta de produtos orgânicos no auditório Paulo Kobayashi. Produtores, distribuidores e autoridades no segmento agrícola lotaram o ato solene na Assembleia Legislativa. Tudo para apoiar o projeto de lei 236 de 2017. Nós temos um decreto nacional e as unidades da federação agora têm que se adequar ao decreto e São Paulo está, enfim, até um pouco atrasado. Mas o importante é que está com um envolvimento muito grande e uma esperança muito grande realmente que essa lei seja votada o mais rápido possível, regulamentada e que possa ser colocada em prática. Hoje, o Brasil é o primeiro país do mundo em consumo de agrotóxicos, considerados extremamente relevantes no desenvolvimento da agricultura no país. O número chega a assustar. Hoje, 1,5 bilhão de litros de agrotóxicos são depositados em solo brasileiro por ano. Obviamente que isso não vira resíduo, mas isso são inputs que são colocados na natureza. Os programas do governo, principalmente os programas de redução de agrotóxico, de controle de agrotóxico, eles vêm conseguindo fazer uma aplicação consciente, uma aplicação de uma forma que os resíduos diminuam bem. O projeto de lei já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e espera passar em votação no plenário até agosto deste ano. Isso vai estar em condição de ter uma rubrica específica no orçamento do Estado. Essa cadeia, vamos se dizer assim, de trabalhadores vão poder ter apoio, né, do governo com recurso para poder fazer a transição e produzir o orgânico. Ah, lembra daquela mesa cheia de quitutes orgânicos? Então, foi totalmente aprovada.
Eu comi bolo que é de cenoura, abobrinha, comi um outro bolo de banana, tudo orgânico, uma delícia, mas muito bom mesmo. Chove na maior parte do estado hoje, hein? Vamos a mais previsão do tempo. Em Marília e região, a previsão é de chuva à tarde e à noite. A máxima não passa dos 23 graus. Em Bauru e cidades vizinhas, a quinta-feira é de tempo fechado, com chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros também não passam dos 23 graus. O tempo fica nublado, com chuvas isoladas também na região de São Carlos. A máxima chega aos 25 graus. E na região de Campinas, o céu fica nublado, chove em áreas isoladas à tarde e à noite. A máxima chega aos 24 graus. A Assembleia debate propostas de mudança na nota fiscal paulista. Eu volto em 30 segundos. Até já. O reitor da Unicamp prestou contas da administração da universidade para os deputados da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação. Marcelo Nobel disse que a situação financeira da universidade é preocupante. Foram apresentados dados que comprovam a qualidade da instituição, que está entre as melhores do mundo. Quase metade dos cursos de graduação tem nota máxima na avaliação do MEC. E anualmente a instituição forma 1.200 mestres e 600 doutores. Também foi falado sobre os programas de inclusão para autodeclarantes pretos, pardos e indígenas na universidade e do ingresso direto, sem vestibular, dos melhores alunos de cada escola pública de Campinas na Unicamp. O reitor da Unicamp destacou a dificuldade financeira da universidade. Todo o valor que a instituição recebe do governo está comprometido com a folha de pagamento. 1/3 dela só com servidores aposentados. Uma reestruturação financeira é inevitável. O subsídio da instituição vem de parte do ICMS, fixada em 9,57% desde 1992. Hoje em dia, para que vocês tenham uma ideia, a gente está no nível de 2009, sendo que crescemos, desenvolvemos, estamos em 2017. Então, a gente está enfrentando uma situação delicada. A gente está gastando mais de 100% do que recebemos em folha de pagamento, temos ainda o custeio. Então, no momento, a nossa principal preocupação é estabilizar um pouco essa questão financeira que nos preocupa e nos atinge diretamente. Durante a reunião, os deputados concordaram com a elaboração de um projeto de lei que deve reforçar o quadro colaborativo da instituição pelos antigos alunos. Fiz mestrado em universidade pública, fiz doutorado em universidade pública, no sentido de que possamos contribuir, inclusive regularmente, ex-alunos bem-sucedidos, que possam contribuir com a universidade, tanto em termos financeiros, mas também com serviços públicos e gratuitos. Acho que isso é uma ideia inovadora, já se pratica em outras universidades do mundo e que vai prosperar com certeza. A nota fiscal paulista vai passar por mudanças. 10 anos depois da criação, 70% dos cupons recolhidos têm algum tipo de irregularidade. A ideia é fazer com que os consumidores determinem onde os recursos serão aplicados. 4.200 instituições sem fins lucrativos nas áreas de educação, saúde, assistência social e de defesa e proteção dos animais recebem recursos da nota fiscal paulista. Para combater fraudes na destinação dos repasses às entidades, a Secretaria da Fazenda criou um aplicativo que vai substituir as urnas de captação de cupons nos estabelecimentos comerciais a partir de outubro. A Associação Limeirense de Proteção Animal, uma das entidades cadastradas no programa, está preocupada com a mudança na forma de captação das notas fiscais pelo novo sistema e teme queda nas doações de cupons. A nota fiscal paulista ela tem uma representatividade muito boa, eu acredito que 40% a 50% da arrecadação. Esse valor a gente busca viabilizar castrações para tutores de baixa renda, para animais errantes da nossa cidade. No ano passado a gente castrou mais de 2.000 animais, a gente tem o intuito de castrar 4.000 animais em Limeira nesse ano. Este workshop realizado na Assembleia Legislativa, com o apoio do deputado Feliciano Filho, do PSC, trouxe o coordenador do programa da Nota Fiscal Paulista para detalhar o funcionamento do novo processo de doação dos cupons fiscais para as instituições.
O consumidor é quem deverá indicar por meio do aplicativo as ONGs que receberão os créditos da nota fiscal paulista. A ação da cidadania do consumidor doar e vai valer muito mais para a entidade do que para ele. Segundo ponto, a partir de agora, quando você faz a doação, você passa a participar também dos sorteios. Antes eu doava o cupom nas urnas, doava o crédito e o bilhete para o sorteio. Agora eu vou doar só o crédito e o bilhete fica para mim. O encontro reuniu representantes de entidades de defesa e de proteção animal e também de setores do direito. A nossa finalidade é de apoio institucional. Quer dizer, o nosso trabalho feito pela OAB na questão animal é justamente disseminar o conhecimento para que as ONGs possam desenvolver um trabalho dentro de parâmetros legais. Vai ser um trabalho de mais corpo a corpo. Antes era mais, não era tão ligado, agora não, agora vai depender do corpo a corpo mesmo, do compromisso, vai ter muito mais legitimidade, isso é verdade. Né? Não é que nem estava acontecendo antes, porque segundo dados da Secretaria, 70% havia fraude, 70% do recurso, e 3% das organizações estavam ficando com 50% de toda a verba. Então, obviamente, tinha uma anomalia isso. Agora, precisamos corrigir, mas corrigir de forma saudável, que não prejudique a entrada de recursos para as entidades que estão carentes, que estão ávidas, que elas estão fazendo uma função pública. Vamos agora aos destaques do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo desta quinta-feira. Projeto que incentiva a produção de orgânicos é lançado na Assembleia Legislativa. Em entrevista, a deputada Clélia Gomes, do PHS, fala sobre os problemas da periferia e defesa da mulher. Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação recebe reitor da Unicamp. Acesse o Diário Oficial pelo www.al.sp.gov.br. A frente fria que veio do sul do país já chegou em boa parte do estado de São Paulo. Em Sorocaba e região, chove a tarde toda, a máxima é de 23 graus. Chove também no Vale do Ribeira, no fim da tarde e começo da noite a chuva aperta. Em Registro, a máxima fica nos 22 graus. Tempo fechado nas cidades do litoral sul de São Paulo. Chove à tarde e à noite. Em Santos, a máxima fica nos 24 graus. No Vale do Paraíba, tarde de tempo fechado. Chove à noite. Em São José dos Campos, a máxima não passa dos 22 graus. Vamos conferir agora as estreias de hoje aqui na TV Assembleia SP. Às 8 da noite, no Por Dentro da Política, o jornalista Jorge Machado conversa com o deputado Ed Thomas, do PSB. A conversa girou em torno dos projetos do deputado nas áreas de segurança, saúde e educação. No autorretrato, às 8h30 da noite, o jornalista Jeremias Gomes conversa com a deputada Beth Saão, do PT. Às 9 horas, o Assembleia Convida recebe o deputado Teonílio Barba, do PT. Ele, o jornalista Jorge Machado e os convidados falam sobre a campanha da Pastoral do Menor, de oportunidade, faça diferente, ninguém nasce infrator. E às 10 da noite, os deputados Aldo Demarque, do DEM, e Ana do Carmo, do PT, e especialistas debatem a política nacional de agroecologia e produção orgânica. A apresentação é do jornalista Mauro Frisman. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Assembleia SP mostra os trabalhos do plenário Juscelino Kubitschek. E você pode assistir também através do portal da Assembleia, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.